deve ser a posição da bancada do PSB na Câmara sobre as pautas que são prioridade para o governo Temer, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista? Conversa comigo o deputado federal Júlio Delgado, que é do PSB. Bem-vindo, deputado. Prazer estar com você, Vivian. Deputado, a reforma, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma trabalhista, vão provocar muito debate, muita discussão na casa. Qual que é a expectativa do senhor em relação a essas pautas e a evolução delas? Primeiro, eu te dizer do trâmite, né, das duas propostas. A reforma trabalhista vem por projeto de lei. Ela é de um quórum inferior e ela vem trazendo mudanças que são prevalecer o acordado pelo legislado, ter outras normas, mas não muda fundamentalmente direitos e garantias e conquistas dos trabalhadores. Não muda, pode mudar flexibilizado, o 13º você paga em vez de 2 vezes em 4, em até 2 que hoje a lei permite, ou até em 4, mas você não vai tirar o 13º, que possa ser feito aviso prévio, parcelado em 2 pagamentos, ou as férias tiradas em 3 vezes em vez de 2, que é permitido hoje, mas você não vai tirar direitos dos trabalhadores. Nós não vamos acabar com as férias, diminuir as férias de 30 dias para 20. Nós não vamos fazer com que o 13º deixe de existir ou seja pago quando tem condição. É você dar uma modernizada na legislação trabalhista para poder permitir que ela se atualize com os tempos atuais. O senhor fala como quem acha que ela deve ser feita. Nós precisamos fazer, principalmente no momento de crise. Nós estamos hoje com 13 milhões de desempregados na faixa da população economicamente ativa no Brasil, e isso é importante. Agora, você não pode de jeito nenhum permitir que ela possa onerar direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores. Agora, a reforma, ela prevê, ela coloca muito na responsabilidade dos sindicatos, dos representantes sindicais, as negociações, muito em cima das negociações, as decisões. Com os sindicatos fracos, nós temos tanto sindicato que tem dificuldade de fazer esse papel hoje, não é complicado? Esse é o grande perigo do governo querer dar uma preferência para sindicatos que estão enfraquecidos, né? E de certa forma a gente, no sindicato, prevalecer que o sindicato tenha força para obrigar, de certa forma, o trabalhador a entrar por essa diversidade de centrais que existem hoje, né? De federações, de confederações que abrigam as federações dos estados. E ele não tem realmente força para fazer o papel do Tem estado trabalhador. Que não tem a menor representação e tem um número de trabalhadores efetivo, no comércio, por exemplo. Então, essa é uma discussão séria que a gente deve levar na reforma trabalhista. O que eu te digo é que eu reconheço que deve ser feita, que tem pontos positivos na modernização das relações trabalhistas. Agora, você tirar direitos e garantias dos trabalhadores, isso é um ponto pacífico que muitos, inclusive nós do PSB, votaremos contra se algo permitir nesse sentido. Eu também sou contra dar muito poder ao sindicato do que o sindicato negocie aquilo que é contrário ao desejo do trabalhador. Muitas vezes ele é obrigado a se sindicalizar para poder ter algumas garantias de recurso trabalhista e tudo. Então, nós temos que realmente modernizar essa relação, mas você não pode permitir que isso enseje nenhum tipo de alteração ou de perda nas garantias e nos direitos dos trabalhadores no que concerne, que eu volto a te dizer, então, aviso prévio, férias, 13º. Vai render ainda muita discussão. E como a reforma trabalhista ela é através de projeto de lei, ela não vai ter toda a engenharia necessária ou o empenho necessário por parte do governo como terá a Previdência. Aí sim, é uma PEC, precisa de 308 votos, essa envolve a vida de todo mundo, de patrão, trabalhador, do trabalhador rural, do marido e mulher, pensão por morte, igualdade na idade. Qual é a sua impressão sobre a proposta que o governo enviou para o Congresso? A proposta apresentada é totalmente inviável, não tem a menor condição de prosperar. E o que eu posso... Só para lembrar alguns pontos aqui, eu queria a sua opinião. Idade mínima de 65 anos da aposentadoria de homens e mulheres, 49 anos de contribuição para ter aposentadoria integral, tempo mínimo de 25 anos, passaria de 15, né? De 15 para 25 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria, proibição do acúmulo de aposentadoria e pensão por morte, redução da pensão para 50%, enfim...
qual que é a sua opinião sobre esses pontos? Sobre 4 ou 5 pontos iniciais, que eu já nem me lembro mais, os 2 últimos, eu sou totalmente contra. Idade mínima 65 para 65 para uma mulher, menor condição. Nós temos que fazer diferenciação, é importante que ela aconteça por causa da questão dos trabalhos, das funções, mesmo reconhecendo. Então, se você flexibilizar, passar para 60 homem e 55 mulher, é algo que passa um pouco, mas é uma coisa admissível. 65 para os dois, impossível, principalmente quando você coloca a situação do trabalhador rural. Não existe trabalhador rural que vai aposentar com 65 anos de trabalho, tendo tido mais do que 35 anos de trabalho na lavoura. Se ele começar com 30, ele não consegue chegar aos 65 trabalhando na zona rural, principalmente a agricultura familiar, que a gente tem, que sustenta as famílias brasileiras. 49 anos de contribuição. Se você, só colocaram 49 porque admite-se que você tem um trabalhador aprendiz a partir dos 16. Se nós colocávamos 52, né? Hoje nós vimos aí a discussão de todos sobre a questão de você também reduzir um pouco de 49 para 40, 42 homem, 40 mulher, para que você possa ter chance de aprovar essa regra. Regra de transição, aqueles que passaram de 50 seriam beneficiados com um pedágiozinho de 30%. Aqueles que não chegaram, quem tem 49 vai ter que cumprir mais 15 anos de serviço, e aquele que tem 50 mais 8. Quer dizer, em vez de você ter uma tabela de transição, igual existe a tabela do imposto de renda, você tem uma transição estática. É 50 anos, para trás todo mundo está prejudicado, para frente está beneficiado no mesmo estanque. Não, você tem que pegar uma tabela. Se for 65, que eu acho que não vai ser, mas aqueles que são de 40 a 45, de 45 a 50, de 50 a 55, 55 a 60. Se você tiver essa tabela, ela é mais palatável para as pessoas entenderem. E a questão da pensão? A pensão é um outro absurdo. Você hoje está fazendo um julgamento sobre a relação das pessoas. A pensão, por mote da proposta que veio, ela é tão louca que ela coloca que a mulher que tem até 30 anos de idade, que vier a receber pensão, ela só receberia por 5. Quer dizer, a lei está julgando se uma mulher casou-se por amor ou casou-se por interesse. Não está falando, eu não estou dizendo que isso tem. Agora, a menina de 25 anos que casa com um homem de 60, o homem vem a falecer e ela teria que receber pensão o resto da vida, ou não, ela vai receber só 5 anos. Porque se parte do pressuposto na lei que esse casamento não foi um casamento fruto de uma união amorosa, foi fruto de uma... Se baseando em exceções aí... Em exceções que existem, né? Que nós temos que apurar, que nós temos que investigar, mas eu não posso botar isso na lei. Então a gente tem, nessa proposta encaminhada, um interesse claro de acabar com a Previdência Pública brasileira. Fazer com que a Previdência seja só privada. E nós aí estamos vendo denúncias, inclusive da participação de quem elaborou toda a proposta, o assessor da Presidência da República para a Previdência, Marcelo, que é hoje copartícipe de uma empresa de previdência privada. Agora, deputado, o ministro da Fazenda teria falado no encontro com deputados, inclusive, teria dito, não, nós podemos aí pensar em repensar alguns pontos, enfim, tentando amenizar o impacto que está tendo dentro do próprio Congresso, dentro da própria Câmara, né, objetivamente, essas propostas duras que vieram nessa emenda constitucional. Como é que está o clima lá dentro do Congresso? E eu queria lembrar um episódio ocorrido nessa quinta-feira, que é o do Fábio Liderança, o Fábio Ramalho, o deputado Fábio Ramalho, que convocou a imprensa para dizer que está rompendo com o governo e fez uma referência específica à reforma da Previdência. E teria dito num telefonema com o presidente Michel Temer que ele vai trabalhar contra a reforma da Previdência. A reforma não vai passar como o presidente quer. Além de ter sido eleito o vice-presidente da casa, é o coordenador da nossa bancada. Então, eu quero aqui até cumprimentá-lo, se essa for notícia, com relação à reforma da Previdência, e depois podemos tocar no assunto, que o Fábio vai muito mais no interesse pelo desprestígio que Minas Gerais está tendo no Ministério, na composição do governo do presidente Temer. O motivo dele foi esse, né? Do rompimento. Nós temos hoje 5 ministros de Pernambuco, 3 ministros com a indicação do Serraglio
do Paraná, 2 ministros de Alagoas, estados que eu não quero fazer nenhum demérito aos nomes e às indicações, mas que tem 9 deputados, que tem 30 deputados, Minas Gerais tem 53. Certamente, desses 53, 35 são da base do governo Temer. Ele não vai encontrar um nome que possa estar consonante com os desejos. E aí só para esclarecer, nós estamos falando da vaga para o Ministério da Justiça. Ou para o Ministério de Relações Exteriores, ou para qualquer ministério mas que já houver. No caso especificamente, aí foi a indicação do Serraglo. O Ministério da Justiça, o Serraglo, que foi um nome que foi indicado o ano passado, em 2016, é bom lembrar, quando o nome do deputado Rodrigo Pacheco era o nome para poder ser o presidente da CCJ, ele foi indicado, né? Logicamente, naquele momento ainda tinha uma força grande do ex-presidente e ex-deputado Cunha na Câmara para poder ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e agora ele disputou com o Fábio Ramalho, né? Perdeu para o Fábio a vice-presidência, e aí ele ganha o ministério, sendo mais um ministro do Paraná, enquanto Minas Gerais é deixado, e o Rodrigo era o nome cotado, que tem um excelente, tinha todas as condições de ser o ministro da Justiça pelo seu preparo, pelas suas condições. O Fábio coloca esse ponto e ele reage no ponto nevrálgico pior. A minha bancada, por exemplo, nós temos lá uma divisão clara daqueles que são governistas e aqueles que têm uma posição crítica do governo, nos quais eu me coloco, mas para a reforma da Previdência nós somos a ampla maioria contra. Isso dentro do PSB? Isso dentro do PSB. E eu converso com outros... Ampla maioria é o quê? Quantos? Nós tínhamos, por exemplo, a disputa da liderança, em que nós perdemos. Nós perdemos de 22 a 14. Então esse era para ser o número dos favoráveis, né? Porque os 22 eram da ala governista e os 14 eram da ala antigovernista, de oposição a esse governo. Desses 22, nós vamos receber uns 10. Nós vamos ter uns 24 que serão contra a reforma da Previdência e eles ficarão restritos a uns 12. A reforma da Previdência, ela encontra resistência em todos os partidos e ela, do jeito que ela está, eu acredito, como você disse, e vive com a capacidade de interpretação que você tem, que eles colocaram essa reforma talvez com umas gordurinhas. Para aí agora, podemos tirar aqui, podemos tirar essa gordura aqui, podemos tirar essa gordura aqui. A história do bode na sala, né? Agora eu quero dizer a você, essa proposta do jeito que ela está, ela não passa. Primeiro, ela afeta a vida de todo mundo. A minha, a sua, de todo mundo, todo mundo. Seja que você... Quem não tem previdência privada, e eu não tenho, e muita gente não tem, quem não tem uma previdência específica está restrito ao sistema previdenciário público. E essa reforma atinge de trabalhador rural até o Ministério Público, até a magistratura, então atinge a todos. Se o trabalhador rural não tem poder para pressionar, imagino que o Ministério Público deve ter. Como é que estão as pressões sobre os deputados dentro da Câmara? Esses setores mais organizados conseguem se mobilizar de forma mais organizada, mas a gente não deixa de receber essa pressão também nas ruas, não. Eu tenho certeza, como eu recebo, eu imagino que todos os colegas recebam. Eu recebo muito, solicitação... Isso já é pauta interna lá? Do assessorista do elevador. Tem conversado? Vocês têm conversado? Muitos colegas têm conversado. E aí ter colocado outro dia, eu estava na zona rural, um trabalhador, o senhor olha minha aposentadoria lá. Outro dia eu estava num bar, o outro chegou, o garçom, o senhor olha minha aposentadoria lá. Outro dia eu estava indo num consultório médico, odontológico, o assessorista do elevador, o senhor olha minha aposentadoria. Quer dizer, as pessoas sabendo todo mundo, né? Que é parlamentar, elas estão cobrando e a população está atenta. É o que eu volto a te dizer. Alguns setores com a reforma trabalhista vão reagir mais fortemente. Que são, claro, a magistratura do trabalho, porque tem interesse, a procuradoria do trabalho, os sindicatos, e afeta ao mundo do trabalho. A Previdência afeta ao mundo inteiro, a todos nós que somos brasileiros e que temos interesse. Atual, quem está aposentado, quem está nessa transição, quem está para aposentar e quem está começando. Porque sabe que a sua regra vai ser impossível se aposentar na realidade que foi proposta por esse projeto, volto a dizer, que tinha interesse de pano de fundo muito claro de acabar com a Previdência Pública brasileira. Esse momento tão delicado, com um assunto tão complicado e ao mesmo tempo com a iminência de virem aí as delações da Odebrecht virem a público, né? Se tornarem quebrar o sigilo, né? Se tornar... Isso também é um temor dentro do Congresso? Como é que está a Câmara
em relação a essa preocupação, a essa expectativa, né? Nós vivemos, para te falar a verdade, da liberação. um momento em que a gente tem um governo, e o Temer foi presidente da casa por 3 vezes, então ele sabe muito bem lidar com a casa, que o governo dentro da Câmara é forte num parlamento que está muito fragilizado, está muito fraco. Nós estamos num momento de fragilidade. Por quê? Nós vamos entrar com propostas de reformas pautadas pelo Executivo. Qual que é a pauta do Legislativo? Nós não temos uma pauta colocada para a sociedade. Nós estamos sendo pautados pelo Executivo. Competência do Temer, que fez uma grande base, mas uma base muito fraca para defender os seus interesses, para defender essas propostas que são altamente impopulares. Por exemplo, como é que ele consegue sustentar esse calendário numa situação como essa? Da reforma da Previdência, não. Da reforma da Previdência, não. E tudo passível ao andamento da dinâmica que terá a Lava Jato. Nós sabíamos que com o falecimento do ministro Teori, o próprio ter sido feito sorteio pelos remanescentes, a escolha do Fachin foi uma escolha que nós vimos como um nome independente e que tem condições de fazer o trabalho, mas retardaria, porque ele tem que tomar conhecimento de todo o processo, agora fazer toda a instrução e o pedido de investigação que o Ministério Público pode fazer, o Procurador-Geral pode fazer em cima das delações que ainda estão em caráter sigiloso, e o primeiro pedido que todos fazem é que seja quebrado o sigilo das delações para que a gente possa ter conhecimento disso, mas muita gente não tem interesse, porque existe um espírito de corpo, porque muita gente pode estar envolvida. O senhor está dizendo que essa liberação desse sigilo ainda pode demorar? Não te digo que possa demorar, mas ela não pode ser no ritmo que nós teríamos. Com Teori, eu tenho certeza que a gente já estaria adiantado, porque ele já estava inteirado do assunto, porque ele estava com o material. De repente, há cerca de um mês atrás, todo esse material cai na mão do ministro Fachin, né? E ele tem que não só repassar para o Ministério Público, para o Procurador-Geral, o Janot, para que ele possa fazer os pedidos de investigação e oferecer as denúncias. Nisso, tem processos de delações que aconteceram, como o caso da Odebrecht, e estão acontecendo, que outras empresas e outros personagens estão fazendo. Doleiros, gente que está sendo presa na Operação Lava Jato, que não parou e que aconteceu no começo de fevereiro no Maranhão, aconteceu agora em meados de fevereiro no Rio de Janeiro, quer dizer, são operações quase que diárias dando continuidade. Agora, o ritmo diminuiu. Agora, deputado, essas delações, quer dizer, esse processo todo, ele vai ser revisado pelo novo ministro. Alexandre de Moraes, que foi indicado por Michel Temer, aprovado pelo Senado. Qual é a posição do senhor sobre essa escolha e toda a polêmica em torno do nome dele? Primeiro que a gente contesta a questão, os 2 maiores princípios da indicação de um ministro, que agora está indicado, já oficializado, com posto já até marcado pela ministra Carmen Lúcia, é o notório saber e conduta ilibada. Faltava o questionamento ao ministro Alexandre de Moraes das 2 questões. Não é? Faltavam os princípios básicos da indicação. Então você vê que a indicação dele foi uma espécie de... O que o senhor acha que falta? De proteção. Nós não temos nenhuma obra específica. Todo mundo condena que talvez a única obra que seja escrita por Alexandre de Moraes seja uma obra que seja um plágio de um doutor espanhol, de quase que 80% do livro dele é uma cópia absoluta, só foi traduzido do espanhol para o português de uma obra de um professor espanhol. E a questão da conduta é essa, a postura dele mais incisiva, tá tentando agir como ministro da Justiça em cima da protelação da Lava Jato quando teve, sua própria fala na sabatina que houve no Senado, quando ele fala que prisões preventivas não podem ter cumprimento alongado, que tem que ser reduzido, a questão do cumprimento de sentença transitada de julgado de segunda instância, são questões que a gente vai ver, principalmente quando isso chegar agora nas ações que não estão no Supremo, de quem não tem foro privilegiado, né? Que estão a cabo do ministro, do juiz Sérgio Moro, ou de outros juízes no Rio de Janeiro, em Brasília, que estão conduzindo operações semelhantes à Operação Lava Jato, que tem a responsabilidade do juiz Moro no Paraná. Mas o Alexandre, ao ser revisor, ministro revisor, ele pode contestar qualquer tipo, mesmo depois, não estando na turma, né? De condenação de determinado personagem e aí da política, pedindo uma redução de pena, como aconteceram na época do Mensalão. Nós vivemos isso, quando nós tivemos
um juiz titular, que era o ministro Joaquim Barbosa, e o revisor, que foi Lewandowski. Alguns tiveram a pena abrandada, e isso as pessoas talvez se esqueçam, mas a gente que está nesse meio sabe que isso aconteceu. O Temer não teria direito de indicar nenhum ministro nesses 2 anos de governo, não fosse a morte de Teori. Então isso foi uma pena. Só para a gente não deixar de tocar, na semana passada, houve um lançamento extraoficial, mas um lançamento da candidatura de Márcio Lacerda, do ex-prefeito Márcio Lacerda, que é do seu partido, inclusive com a presença do presidente nacional do partido aqui em Belo Horizonte. Como é que o senhor viu o lançamento da candidatura, pensando em 2018, candidatura ao governo do Estado? Como é que o senhor viu esse episódio? Olha, com surpresa. Não vou te negar que eu vi com surpresa. Primeiro, a gente tem que estar focado qual será o projeto de 18 do PSB. Aqui foi colocado que é um projeto de candidatura própria. A gente sabe que o vice-governador de São Paulo, Márcio França, tem o interesse de fazer um projeto meio que jogado com o Alckmin. O Alckmin, ao sair para ser candidato, se for candidato ou a senador ou a presidente da República, o Márcio estará no governo do Estado. E para isso ele precisa talvez encampar nesse projeto, porque ele tem o interesse de reeleição, lógico, porque ele vai estar no governo do Estado por 9 meses. Então, ele tem um projeto específico para o Partido Nacional. Nós temos uma outra ala do Partido Nacional que defende candidatura própria, que é o vice-presidente Beto Albuquerque e outros têm se manifestado nessa linha. E nós temos uma outra vertente que hoje está no governo Temer, tá? Que defende uma composição com aquele que virá seu nome defendido para seu sucessor, para manter essa estrutura da base de apoio do governo Temer. Então nós temos 3 frentes no PSB que ainda estão muito verdes, para a gente poder, não estão maturadas para a gente imaginar. Nós vamos ter processo de diretórios municipais até maio, depois nós teremos diretórios estaduais, disputa até agosto, setembro, e em novembro, outubro, novembro, próximo final, nós vamos ter disputa, com certeza, na direção nacional, diante dessas 3 frentes. O senhor tem algum palpite do que deve prevalecer? Eu acho que nós vamos ter disputa nos municípios, nós vamos ter disputa no Estado, nós vamos ter disputa nacional. O que eu falo para você, que eu acho que é prematuro, é que a gente tem que olhar para 18, pensando que nós temos um ano difícil de travessia, que é esse, um ano de reformas impopulares e que a gente tem uma posição diversa dentro do PSB, e isso repercutirá nas eleições de 18, mas a gente tem que olhar para o retrovisor do processo eleitoral. Em 16, nós tivemos uma resposta da sociedade nas ruas, que foi uma resposta vamos dizer, de negar a classe política. Nós tivemos em Belo Horizonte 44% de votos nulo, branco e abstenção. Nós tivemos em Juiz de Fora 39%. Nós tivemos em Uberlândia 38%. E nós tivemos um desempenho desastroso na articulação do PSB aqui na capital. Quando foi rifado o nome que o PSB ia colocar, se aproximou do nome, o Paulo Brandt se aproximou do nome de qual a cidade inteira sabia que o Márcio e o Délio tinham posições diferentes, de repente foram vistos na campanha juntos, caminhando, e a sociedade e o povo de Belo Horizonte não aceitou bem esse casamento para as eleições. Essa reação aconteceu. Esse processo que aconteceu nos grandes centros de uma forma mais expressiva, que foi a resposta da sociedade, de não aceitar esses acordos e esses conchavos feitos para processo eleitoral, ele se repetirá em 18. Então, em 18, a gente tem que estar pronto para ter uma solução que esteja focalizada na sociedade, naquilo que o povo imagina e aceita como plausível e razoável na política. O que aconteceu em 16 não foi. Então, a gente tem que trabalhar um pouco isso. Eu acho que nós estamos ainda um pouco imaturo para isso, e dizer para você com franqueza, quem entra na chuva muito antes vai se molhar mais cedo e pode pegar uma gripe. Não adianta a gente ter essa volúpia de tentar resolver um problema interno, que é para sair para a sociedade, para apresentar para a sociedade aquilo que ela não aceite bem. Então eu vejo com muita resistência, e nós vamos fazer a nossa resistência interna para ver aquilo que nós vamos apresentar para 18, para a sociedade mineira, para a sociedade brasileira, representando o PSB. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Foi um prazer revê-lo. Agradeço estar com você novamente.
Eu conversei com o deputado federal Júlio Delgado, do PSB. Nós conversamos aqui sobre o que está acontecendo na Câmara, um momento em que começa a tramitar a reforma da Previdência, assuntos polêmicos que os deputados vão enfrentar pela frente, o PSB, como que vai lidar com isso, a opinião do deputado e também um pouco sobre o lançamento extraoficial da candidatura de Márcio Lacerda, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, para o governo do estado, a posição dele sobre essa ideia. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.